ça va? Hoje eu vou mostrar aqui um texto que está no meu curso de francês instrumental e que é muito interessante para a gente ver alguns aspectos da língua, um vocabulário frequente. L'autonomie du droit de la consommation. Então, a autonomia do direito do consumo. La différence d'approche ainsi relevée explique aussi la plus grande indépendance dont jouit le droit de la consommation au Brésil par rapport au Code civil et au droit commun des contrats. Então aí a gente já vê como em todo texto, bom texto, o primeiro parágrafo é o resumo do que vai ser visto depois. Então, a diferença de abordagem assim destacada explica também a maior independência da qual goza o direito do consumo no Brasil com relação ao Código Civil e ao direito comum dos contratos. Então, é sobre isso que vai falar o texto. Neste primeiro parágrafo está a explicação do título, não é? L'autonomie du droit de la consommation. Então, a autonomia do direito do consumo. E o primeiro parágrafo fala justamente dessa grande independência que o direito do consumo tem no Brasil se comparado ao Código Civil e ao direito comum dos contratos. Vamos ao segundo parágrafo. Il est admis par la doctrine et les tribunaux au Brésil que le Code dit consommateur constitue un microsystème juridique et jouit d'une très large autonomie par rapport au Code civil. Pour connaître des droits et obligations du consommateur, les codes du consommateur constituent le cadre de référence commun et les codes civils l'exception. Então aí ele já dá um pouco mais de informação. Né? Neste segundo parágrafo, ele já começa a dizer por que, como esse direito do consumo no Brasil é mais independente. Por quê? Como ele é mais independente? Ele diz: é admitido pela doutrina e pelos tribunais do Brasil que o Código do Consumidor constitui um microsistema jurídico e goza de uma larga autonomia com relação ao Código Civil. Então, aí ele já acrescentou essa informação que a doutrina e os tribunais no Brasil aceitam essa independência e consideram esse código como um microsistema jurídico, ou seja, ele é tão independente que ele é como se fosse um microsistema jurídico, à parte do sistema jurídico geral. Ele continua: para conhecer direitos e obrigações do consumidor, o Código do Consumidor constitui o quadro de referência comum e o Código Civil a exceção. Então, aí ele já acrescenta, como eu falei, outra informação, não é? Como dentro do código há especificado direitos e obrigações do consumidor, é este código que é a referência e é o Código Civil a exceção. Então, aí ele já está explicando por quê, como se dá essa independência, né, que tem o direito do consumidor com relação ao Código Civil e ao direito comum dos contratos. O último parágrafo desta parte: au Québec, le droit de la consommation, s'il introduit des solutions juridiques spécifiques, à bien des égards,
reste un droit d'exception par rapport au Code civil. Aí tem uma expressão interessante, não é? O Quebec, então no Quebec, este é um texto retirado de um livro da editora da UF, de Patrícia Galindo da Fonseca, Fabiana D'Andrea Ramos e Thierry Bourgoigny, que são os organizadores. É um livro em francês e em português, Diálogos de Direito Comparado. Então, por isso que ele fala aqui no Quebec. Em Quebec, o direito do consumidor se ele introduz soluções jurídicas específicas em todos os aspectos, em muitos aspectos, à bien des égards, uma expressão a retenir, para memorizar, à bien des égards, em muitos aspectos, reste un droit d'exception par rapport au Code civil. Fica um direito de exceção com relação ao Código Civil. Então, ele está dizendo que em Quebec é o contrário. Lá, o direito do consumidor o Código do Consumidor o direito a exceção, né? Então, o que ele diz? Reste un droit d'exception par rapport au Code civil. E aí já teve essa mesma expressão antes, e é bom enfatizá-la. Par rapport. Par rapport a quelque chose. Com relação a alguma coisa. A palavra rapport pode ser relatório, ou pode ser relação também. A expressão par rapport a, com relação ao Código Civil. E esta outra expressão que é muito importante, à bien des égards, em muitos aspectos. Então, ele deu essa introdução, né, essa primeira frase aqui deste terceiro parágrafo, foi a introdução do terceiro parágrafo, e os autores já estão mostrando a diferença entre o direito do consumidor em Quebec e no Brasil. Nos 2 primeiros parágrafos, eles falaram do Brasil e agora estão falando do Quebec. Então, continuando. La matière de la protection du consommateur continue à être dispersée entre la loi sur la protection d'un consommateur et plusieurs dispositions du Code civil, source d'une relation souvent confuse. A matéria da proteção do consumidor continua a estar dispersa ou dividida entre a lei sobre a proteção do consumidor e várias disposições do Código Civil. Então, não está concentrado num só código. Fonte de uma relação frequentemente confusa. Então, diferentemente do Código do Consumidor do Brasil, onde está tudo concentrado, ele ainda diz no segundo parágrafo, para conhecer direitos e obrigações. O Código do Consumidor no Brasil constitui o quadro de referência comum, está tudo lá. No Quebec, não. Isso está dividido entre a Lei sobre a Proteção do Consumidor e algumas disposições, ou várias disposições, plusieurs, do Código Civil. Au Brésil, le Code du consommateur a ses propres principes directeurs, ses propres règles d'interprétation, et sa vocation est de s'appliquer à toutes les relations contractuelles ou non dans lesquelles un consommateur se trouve engagé vis-à-vis d'une entreprise.
Então, no Brasil, o Código do Consumidor tem seus próprios princípios diretores, os próprios princípios que guiam esse código, suas próprias regras de interpretação, e sua vocação é de ser aplicada, de se aplicar a todas as relações contratuais ou não, nas quais um consumidor se acha envolvido, se encontra ou é envolvido, está envolvido vis-à-vis d'une entreprise, está envolvido com uma empresa. Então, está tudo lá no mesmo código. Une telle autonomie contribue au développement de la discipline, à une meilleure appréhension par les juges, à une plus grande visibilité et partant connaissance par les acteurs le plus directement concernés que sont les entreprises, les groupes communautaires, les consommateurs eux-mêmes. On peut donc s'attendre aussi à ce que l'effectivité de sa mise en œuvre soit mieux assurée. Uma autonomia assim contribui para o desenvolvimento da disciplina, para uma melhor compreensão pelos juízes, para uma maior visibilidade e, em consequência disso, et partant connaissance par les acteurs, e em consequência disso, o conhecimento pelos atores mais envolvidos na questão da relação consumidor-empresa, que são, quais são esses atores? As empresas, os grupos comunitários e os consumidores e os próprios consumidores. On peut donc s'attendre aussi à ce que l'effectivité de sa mise en œuvre soit mieux assurée. Então, pode-se então esperar também que a efetividade da implantação, da utilização desse código do consumidor esteja mais assegurada, porque está tudo no mesmo lugar e, justamente por causa disso, todas as pessoas envolvidas com essa relação consumidor-empresa têm conhecimento, né, de direitos e obrigações. Então, isso leva a uma efetividade, né, uma aplicação mais certa, mais segura para o Código do Consumidor. Bom, eu fiz aqui um resumo, né, da análise, uma análise rápida desse texto. Como eu falei, esse é um texto que eu analiso mais profundamente no meu curso, mas eu acho que foi importante mostrar aqui a vocês e mostrar principalmente essa técnica, né? O primeiro parágrafo do texto já dá o resumo do que ele vai falar. A primeira frase de cada parágrafo é a introdução do próprio parágrafo, né? Isso é uma técnica de leitura. Então, lá, no segundo parágrafo, é admitido pela doutrina e pelos tribunais do Brasil que o Código do Consumidor constitui um microsistema jurídico e goza de uma larga autonomia com relação ao Código Civil. Isso é o resumo do que ele disse depois, né? E no segundo parágrafo, au Québec, le droit de la consommation, s'il introduit des solutions juridiques spécifiques à bien des égards, reste un droit d'exception par rapport au Código Civil. Então, no Quebec, o direito do consumidor, se ele apresenta soluções jurídicas específicas em muitos aspectos, continua um direito de exceção com relação ao Código Civil. A gente vê até que a primeira frase do segundo parágrafo e a primeira do terceiro mostra bem essa comparação que ele vai fazer entre o
Código do Consumidor no Brasil e Código do Consumidor no Canadá. Ok? Bom, hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dão um like, se inscrevam no canal. Compartilhem esse vídeo com uma pessoa que vocês sabem que gostam da língua francesa como a gente, que estão se preparando para a prova de francês instrumental. E à bientôt!